vivermos em nossas vidas o exercício da fé. A fé é um substantivo do verbo crer. Fé não é verbo. O verbo é crer. Agora, para vivermos o crer, eu tenho que confiar. E a minha confiança não pode ser parcial. Ela tem que ser total. Ou eu confio, ou eu não confio. Se eu não confio, eu tenho que viver pelas minhas forças. Agora, se eu confio, então eu me entrego por inteiro ao Senhor e Ele vai operar na minha vida, milagres e maravilhas irão acontecer. O salmista disse, utilizando do Salmo de número 37, no verso de número 5, ele vai dizer: entregue os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Ele não fará nada de forma parcial. Ele fará de forma total a partir do momento que você se torne 100% dependente dele. Deus, ele só trabalha no inteiro. Ele não trabalha por percentuais. Então, ele trabalha de uma forma inteira. O salmista, no mesmo salmo, ele vai nos falar lá no verso de número 25, ele vai dizer: eu sou velho, mas eu já fui moço. E desde os tempos da minha mocidade, até o momento de hoje, que eu já me tornei velho, então eu tive uma vida íntegra com Deus. Mas por que o senhor está dizendo isso? Porque é o próprio versículo que vai falar: mas eu nunca vi um justo, e nem a sua descendência, a mendigar o pão. Se você está na qualidade de justo, na dependência total de Deus, não se preocupe, porque Deus vai suprir todas as tuas necessidades. E isso, falando essas poucas palavras, nós ainda agora vamos nos enquadrar também lá em Mateus, onde Mateus vai falar no capítulo de número 6, no verso de número 33, ele vai dizer o quê? Busque primeiro. Quando é busca primeira, então a nossa direção, a nossa vida antes de nós, antes de buscarmos os nossos objetivos, nós temos que buscar a intimidade com Deus. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. E todas essas coisas, que essas coisas? No contexto onde estamos, vai nos falar das necessidades básicas. Não a vez o que é a vez de comer, o que é a vez de beber, o que é a vez de vestir. Então, são as necessidades básicas. Busque primeiro a Deus, que Ele vai suprir todas as suas necessidades. O crer, o confiar, o que Deus tem falado conosco já nesses cultos, em diversos cultos. Eu quero, para não errar, pelo menos nos 8 cultos anteriores, de lá para cá, a linha que Deus tem nos levado, tanto a mim como ao pastor Cristiano, pastor Anderson e demais irmãos que têm passado por esta tela, embora que virtual, mas tem sido usado por Deus para seguir essa linha. E nós, hoje, pela bondade infinita, misericórdia de Deus, não iremos sair dessa linha, porque é essa a direção que Ele nos deu. Por isso, eu pedi aos irmãos que abrissem as vossas Bíblias no livro de Josué. Eu sei que vocês já ouviram muitas pregações, já meditaram muito nesse texto, mas nós vamos tirar daqui alguns ensinamentos. Diz-nos a palavra de Deus: e sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor,
que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Qual é o número? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amantíssimo Deus, em cuja presença estou, eu glorifico, bendigo, enalteço o teu nome e dou graças. Graças dou por tudo quanto o Senhor opera em nossas vidas. Eu glorifico e bendigo ao Senhor pela vida de cada irmão que está comigo neste momento e vai ouvir a minha voz, mas são as palavras do Senhor que serão transmitidas através das linhas desse aparelho, dessa forma virtual de culto que estamos fazendo. Mas o Senhor é onisciente, onipresente e onipotente. O Senhor está em mim aqui. E o Senhor está falando através de cada aparelho que está conectado nesta reunião, neste momento. Porque o Senhor é Deus. Eu me maravilho quando Paulo diz: quem poderá? Quem poderá deter o operar de Deus? Operando Deus, quem poderá impedir? Falando Deus, quando Ele quer tratar com uma pessoa, quem poderá resistir com os ouvidos fechados? Ninguém. E Deus quer falar com cada um de nós nesta noite. Às vezes, ouviremos palavras brandas, ó Senhor. E às vezes, ouviremos palavras de correção, porque isso foi o que o Senhor colocou no meu coração. Agora, uma coisa peço ao Senhor: que eu venha transmitir somente aquilo que partiu do Senhor ao meu coração. Não permita que eu fale de mim uma palavra sequer, mas que tudo venha do Senhor. Passe pela minha fala, mas pela unção do Senhor.
e o agir do teu Santo Espírito. Eu sei e todos sabem que sou limitado, que nada posso, nada consigo sem o Senhor. Mas eu busco agora a tua ajuda, para que o Senhor me impulsione, para que os meus irmãos, assim como eu ouvir com clareza do Senhor, eles possam ouvir também, e a tua palavra venha achar guarida. Assim eu oro e dou graças a ti. Como iniciamos nossa fala, temos muito falado no poder que é absoluto e também no controle de Deus por todas as situações. Deus, ele nunca perde o controle de nada. Eu não me lembro se ontem ou se hoje ainda, conversando com um irmão, eu ainda citava: isso é uma verdade tão grande que eu me maravilho quando, em meditação, passo pelo livro do profeta Isaías, no capítulo 6, onde ele ali começa uma fala dizendo: e eu olhei para o céu, e ali eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. A prova de que o Deus está no controle de tudo. Ele está vendo tudo o que está acontecendo, como ele vê. O pastor Cristiano já citou ontem. Este vírus, essa epidemia que está assolando o mundo no atual momento, Deus está observando do seu alto e sublime trono. Agora, seria motivo de nos preocuparmos se Deus estivesse em pé, andando de um canto para o outro. Aí ele estava, mas será que eu estou perdendo o controle? Será que eu estou perdendo a situação? Não, mas Deus estava sentado. Por que eu comparo hoje com aqueles dias de Isaías? Porque aqueles dias de Isaías eu posso dizer que estava até ainda pior do que hoje. Porque Deus olha de cima, ele olha para ajudar e vê um exército descontrolado, um exército sem comando, porque não tinha rei. O rei estava leproso, o rei estava afastado. O seu filho não podia assumir o trono, porque o rei ainda estava vivo. Olha que situação. O país sem trono, sem rei, destronado. O exército à deriva, sem comando. O povo já não sabia para onde ir. Havia fome, havia necessidade, havia tudo que era contrário para o bom habitar daquela população. O país estava ao caos. E Isaías vai para onde? Buscar Deus. Você está começando a entender o que Deus já começa a falar com você? A situação estava difícil, a situação estava deplorável, a situação estava impossível, mas ele vai ao templo. Mas quando ele olha para o templo, ele vê Deus assentado no seu alto e sublime trono. Não é aqui que eu vou entrar, mas só para que você entenda. Então, Isaías já se admira, é lógico que com medo, porque ele mesmo vai falar, ai de mim. Né? Não vou entrar nesse ponto aí, porque a mensagem é outra. Mas aí ele se assusta, porque ele viu Deus. Que eu vou morrer. A minha situação não é reta. O pastor Cristiano falou isso ontem. Mas aí desperta algo importantíssimo nele. Ele viu Deus sentado, como se ele estivesse ouvindo: ei, a terra está sem trono, mas aqui no céu tem um rei e está sentado no trono. Aleluia. A terra pode estar desgovernada, e eu estou vendo, foi pregado ontem, mas eu ainda estou no controle de tudo. Tudo que está acontecendo não me abala. O coronavírus não me abala. Os tsunamis não me abalam. Os terremotos não me abalam. Nada me abala, nada me assusta e nada me inquieta, porque eu estou no controle de todas as coisas. Aleluia! Glória Eita, Deus maravilhoso, não é mesmo, irmãos? Então,
pare de se descabelar. Então, o que eu faço, pastor? Ficar firme em Deus. Porque Ele é a tua segurança. E Ele é a tua torre forte. Ele é a tua base de sustentação. Ele é o teu socorro presente na hora da angústia. Permaneça firme no Senhor. Não importa como está a tua situação adversa. Ele é soberano. Então, muito temos falado. E o homem, quando ele está na presença de Deus, mesmo em situações adversas, Deus se agrada dele. E Deus anda com ele. E ele anda com Deus. E Deus se torna amigo dele. Não, mas Deus não tem amigo. Eu vou te falar agora dentro da Bíblia que Deus tem amigo. Eu posso citar nosso pai da fé, Abraão. No livro do profeta Isaías, no capítulo 41, no verso de número 8, se você tiver com a tua Bíblia aberta aí, você vai perceber que no fechamento do capítulo 41, do verso de número 8, Deus vai falar: ei, Jacó, eu sou a tua proteção, viu, Jacó? Mas eu tenho um compromisso com Abrão, o meu amigo. Olha. Mas por que Abrão se tornou amigo de Deus? Porque ele exercitava a sua fé. Pratique a fé. Exercite a fé. Se entregue de uma forma total, inteira a Deus. E passe também a ser amigo de Deus. E passe a andar com Deus. Nós vemos em Gênesis, capítulo 5, verso 24, ali nós vemos Enoque andando com Deus. Ah, mas foi só Enoque que andou com Deus? Não, Noé andou também. Ao ponto de, quando Deus derrama o dilúvio, só Noé e sua família ali são salvas. Porque andava com Deus. Mas Noé andou com Deus? Pastor, andou. Experimenta verificar no mesmo livro dos Gênesis, no capítulo 6, no verso de número 9, ali você vai ver registrado. E andava Noé com Deus. Mas como eu ando com Deus? A partir do momento que eu permito que Deus seja meu amigo. Mas como Deus pode ser meu amigo? O que já falamos. A partir do momento que nós nos tornamos 100% dependentes dele e honramos os seus estatutos. Mas como eu posso honrar os estatutos de Deus, pastor? Andando pela palavra. Nós já ouvimos aqui na leitura que fizemos no livro de Josué. Medite nas leis deste livro, de dia e de noite, para que te vá bem. Leia a Bíblia, medite, não é só ler sem compreensão, leia com compreensão, mas eu não consigo entender. Peça a Deus que Ele te dará capacidade e entendimento. Aleluia. Isso tudo é o próprio Deus que nos fala. É que eu não tenho tempo, porque as horas avançou devido a tudo aquilo que fizemos. Então, meu tempo agora para concluir até essa mensagem vai ser um pouco curta. Isso aqui já é um rascunho, eu vou ter que fazer ainda um resumo do rascunho. Ah, pastor, mas nós estamos em casa, tenho tempo. Acontece que hoje nós temos o tempo, hoje é diferente dos templos. Quando nós estamos no templo, nós temos o templo, mas não temos o tempo. Hoje nós temos o tempo, mas acontece que o número, o espaço que temos para a captação deste culto, desta reunião, ele é insuficiente para que possamos gravar tudo. Então, se eu for me estender esta palavra, esse estudo que, ora, estamos tendo, ele vai ser cortado pela metade. E eu não quero isso, eu vou procurar levar na íntegra, mas, porém, infelizmente, sairá de uma forma reduzida. Então, para reduzirmos, eu não quero nem entrar na criação para cá, mas, ora,
ponto aonde nós fizemos a leitura, eu vou tentar me deter somente no capítulo 1 de Josué, onde vamos entrar aqui muito, vamos extrair daqui muitos ensinamentos que eu tenho certeza. Muitos você já vai estar vivendo, outros você vai passar a viver a partir de hoje, pode ter certeza disso, porque Deus é quem fala conosco. Não é o pastor Adilson. O pastor Adilson só está transmitindo aquilo que Deus já ministrou no coração dele. E antes de eu transmitir qualquer coisa para você, eu choro primeiro de você. Glorificado seja Deus por isso. Então, nós começamos aqui para entendermos, para chegarmos aqui em Josué, eu quero continuar essa introdução mais alguns minutinhos para chegarmos lá e aí sim deslancharmos a mensagem. Mas para essa mensagem, se é ou se faz necessário termos essa pequena introdução. Então, para chegarmos aqui em Josué, no capítulo 1, aonde Deus levanta o varão, nós temos que chegar ou partir de Abraão. Então, nós vemos Deus, lá no capítulo 12 dos Gênesis, Deus vai ter um encontro com com Abraão, ele vai falar para Abraão, olha, eu aqui agora tenho um projeto, eu preciso cumprir a minha palavra. É claro que eu estou floreando, não é dessa forma que Deus falou com Abraão. Eu estou dando um sentido neste versículo, um sentido mais claro para o nosso entendimento. Então, no capítulo 12, Deus vai chegar para Abraão e falar, olha, eu fiz uma promessa para o meu povo, e quando eu faço uma promessa, eu cumpro. Pode demorar o tempo que demorar, no tempo de vocês. Porque o tempo de vocês não é o meu tempo. O pastor Cristiano ainda leu isso ontem, lá em Isaías, no capítulo 55, versos 8, 9 e 10. O tempo de vocês não é o meu tempo. O andar de vocês não é o meu andar. A visão de vocês não é a minha visão. Nós somos diferentes. Eu sou acima, eu sou superior. E eu fiz uma promessa ao meu amigo. E eu prometi para o meu amigo e eu vou cumprir. Então, eu me agradei de você. Abraão. Levanta e sai da tua parentela. Eu vou dar um outro rumo aqui. Eu já preguei, os irmãos devem estar lembrados, com profundidade nessa saída, mas hoje eu não vou me aprofundar aqui, porque o foco é outro. Então, olha, esse lugar que você está é corrompido. Isso aqui vai passar por um período crítico. E esta terra, ela está atirada à idolatria. Ela está atirada à prostituição. Ela está atirada aos maus costumes. E se você continuar aqui, você vai ser corrupto igual a eles. Então, sai daí. Agora. Sai daquilo que pode te levar à morte. Sai do lugar aonde te distancia de mim. Se você quer ter um contato comigo, se você quer ser bem-aventurado, se você quer deixar eu fazer de você o pai das nações, sai daí. Que eu sou quem pode abençoar a tua vida. Então, sai daí. E aí começa a caminhada de Abraão. Volto a dizer, eu estou numa introdução, não vou me aprofundar aqui nos Gênesis. Mas aí acontece, abra a sua Bíblia aí, eu não vou ler, mas você vai ler. No capítulo de número 15 do livro dos Gênesis. Aí você vai ler que no verso de número 13, eu não estou com a minha Bíblia, eu estou só te dizendo, você está lendo. No verso de número 13, aí vai te dizer que Deus faz uma promessa para Abraão, mesmo que ele estava dormindo, mas Deus fala com ele. Após Deus fazer uma aliança com Abraão, Deus se aliançou com Abraão, agora ele faz uma promessa para Abraão. Agora, isso aqui já entra para a tua vida. Para você receber e as promessas de Deus na tua vida, você tem que ter uma aliança com ele.
Você faz uma aliança com Deus e aí Deus faz uma promessa para a tua vida. E ele ainda vai falar, podemos até citar Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, eu sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de bem e não de mal. Então, você fez aliança, Deus já fez a promessa, eu vou cuidar de você. Você se aliançou. Uma mulher, quando casa com o seu marido, ela passa a ser o quê? 100% dependente dele. Hoje, na vida física, na vida secular, já não é mais assim. O homem deu um outro sentido à vida matrimonial. Mas nos padrões de Deus, a mulher é 100% dependente do marido. E nós somos quem? A noiva. Então, somos 100% dependentes do noivo. Eu não posso ser 40%, nem 50%, nem 80%. Eu tenho que ser totalmente dependente do noivo. Por quê? Porque eu estou aliançado com ele. Então, ali Deus, no verso 13, aonde você leu já, então você diz, olha, eu vou fazer prosperar a tua semente, mas eles vão ficar por 4 gerações, eles vão ficar por 400 anos servindo numa terra que não é deles. Eu acho que você já começou a perceber aí, né? Então, esses 400 vai cair lá no Egito, mas já eu vou tirar um ponto que você pode já estar confuso, eu vou esclarecer já já. Então, aqui Deus já está anunciando. Olha, a tua descendência vai parar por um processo de 400 anos lá no Egito. Agora, por que 400 anos? Veja bem, nós vamos ver aqui o verso de número 16 do livro dos Gênesis. Entenda bem aqui agora. Nos livros, você estava no verso de número 13, agora nós vamos partir para o verso de número 16. Agora eu vou ler com vocês. O verso 16 do capítulo de número 15, ele vai dizer o seguinte: e a 4ª geração se tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. A medida da justiça dos amorreus ainda não está cheia. Aí no verso 19 ao 21 ele vai dizer, e o queneu, e o quenezeu, e o cadamoneu, e o eteu, e o ferezeu, e os refins, e o amorreu, e o cananeu, e o gigarzeu, e o jebuseu, que vai ser Jerusalém. Mas não vou aprofundar aqui também, mas para que você entenda. Porque Deus diz, porque ainda a malícia dos amorreus não transbordou. O que eram os amorreus? Aonde habitavam os amorreus? Os amorreus habitavam nas regiões montanhosas de Canaã. E todas essas tribos que Deus cita aqui estavam centralizadas em Canaã. Então, Deus é aquele que conhece tudo e todos. Então, Deus já é aquele que não é que ele prevê o futuro, ele já está no futuro. O futuro acontece para nós. Nós imaginamos o futuro. Deus, como pôs o povo no cativeiro, quando o homem deu o primeiro passo para ser aprisionado no cativeiro, que iria ficar 70 anos, Deus já estava escrevendo o último dia dos 70 anos da forma que eles iriam sair. Deu para você entender? Não existe futuro para Deus. O futuro nosso é o presente de Deus. Deus está vivendo lá no presente. Nós imaginamos o futuro, mas Deus já está no futuro. É por isso que quando ele diz para você, vai, não é para você ir. Somente ir e para ver o que vai acontecer. Ele está dizendo, vai. Quando ele fala para você, vai, é porque ele já está lá. E você triunfa. Por quê? Porque ele já te deu um caminho de vitória. Nesse caminho vai ter adversidades? Vai. Mas ele já falou vai. E se ele falou vai, é porque você vai chegar. Se você não for chegar, ele não ia falar vai. Ele ia falar, vem aqui no meu colo que eu vou carregar você. Porque você sozinho não conseguiria chegar. Mas quando ele falar vai, é porque ele está trilhando do teu lado, ele está dando com você. Eu podia abrir um leque para outros pontos aqui, mas não vou, senão não vou conseguir entrar no Josué. E aí a nossa bateria aqui vai descarregar e nós vamos ter que fazer essa live aqui em 2 tempos.
Mas vamos lá, então. Então, aqui nós entendemos, Deus falou, olha, assim que eu estiver, vou falar de uma forma clara, saturada com os pecados desse povo, aí eu vou tratar com eles. Então, eu vou deixar vocês retirados numa terra que não é tua. Viu, Abraão? A semente que é tua, ela vai ficar retirada. Mas não se preocupa não, Abraão. Às vezes eles vão passar uns momentos difíceis, mas eu vou estar sustentando eles lá. Viu, Abraão? Eu vou estar com eles lá. Notem que eles ficam ali por 400 anos. E eles começam a clamar. Não é que Deus foi tratar porque Israel estava clamando, porque o povo estava altamente agindo de forma pecaminosa. Orava, mas não tinha uma entrega 100%. Deus só voltou lá e vai levantar Moisés aqui agora, porque o tempo já estabelecido por ele, 400 anos antes, havia dado. E a malícia dos amorreus e da circunvizinhança do povo cananeu havia subido, havia transbordado, e aquele transbordamento estava cheirando mal as narinas de Deus. E Deus fala, agora eu vou agir. E nós vemos isso acontecer aonde? Nós vemos lá em Êxodo, no capítulo 12, verso de número 40. Acompanhe comigo aí agora, abra sua Bíblia. Vamos rodar lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 12. Vamos ver a Bíblia dizendo aqui. Quando eu falo a Bíblia, os irmãos sabem que é Deus, né? Então, dizendo aqui, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Espera aí, pastor. Então a Bíblia errou. Não. Se você analisar o comentário da versão NVI, ela vai nos dar um entendimento claro para isso. Calma aí que já nós vamos entrar lá no Josué, tá? Mas precisa disso aqui. Então, a NVI, no comentário, ela vai dizer que o Pentateuco samaritano e a Septuaginta dizem no Egito e em Canaã. O exílio ou a retirada desse povo até a entrada, Canaã sofreu por um período de 30 anos, restando os 400 para o Egito. Por isso que aqui Êxodo ele vai concluir as datas mencionando 430, porque vai pegar os 400 que Deus havia estabelecido, vai adicionar os 30 que estavam em Canaã, onde vai dar uma soma dos 430, porque a palavra de Deus não mente. Deus falou, gente, vai ser 400 anos. Então, aqui o tempo no Egito foram 400 anos, depois se estende por mais 30, aonde se fecham os 430 anos. Glórias a Deus por isso. E Deus vai falando. Agora vamos chegar até lá no livro de Deuteronômio, nós vamos avançar mais 3 livros, vamos chegar em Deuteronômio e vamos ver que no capítulo de número 3, no verso de número 26, aí Moisés já começa a ter uma conversa. Aí, aqui Moisés já é levantado. Deus levanta Moisés. Eu estou fazendo aqui, como eu falei aos irmãos, eu vou dar uma abreviada aqui no resumo, vou fazer um resumo do resumo para podermos ganhar tempo. Não dá para mim explanar até chegar em Moisés, então nós vamos cortar todo esse tempo até Moisés, para de Moisés chegar em Josué, aí sim nós avançarmos e tirarmos também ali muitos ensinamentos, conforme vamos tirar daqui. Então, Deus levanta Moisés, e aí Moisés queria entrar em Canaã, e com todo o processo que os irmãos já sabem. Então, aí o que acontece? Aí Moisés vai falar, olha, vocês não permitiram, devido à rebeldia de vocês,
eu perdi o direito de entrar na terra prometida. E aí, Abraão, numa conversa com o povo, ele vai dizer, e eu cheguei a pedir para Deus. E eu tendo intimidade com Deus, eu tendo conversado com Deus, lá no verso de número 26, ele vai dizer, eu pedi para ele que deixasse eu entrar na terra prometida, na terra em que eu peregrinei com vocês para chegar até ela. Ficamos 40 anos no deserto e eu queria entrar nela. E aí eu conversando com Deus, sabe qual foi a resposta dele? Por causa de vocês. Porque vocês me tiraram do sério e eu tive que pecar contra o Senhor. Eu errei contra o Senhor. Eu desobedeci a voz do Senhor. Quando eu pedi para ele para que deixasse eu entrar lá na terra que mana leite e mel, sabe qual foi a resposta dele? No verso 26. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes, o Senhor me disse, basta. Não me fales mais neste negócio. Basta. Não fale mais sobre isso. Você errou. Eu tinha feito uma promessa para você, Moisés. Não estou aqui falando a salvação de Moisés, não me entendo por esse lado. Estou falando aqui no receber aquilo que Deus havia prometido. Deus te faz uma promessa, mas você só faz acontecer essa promessa na tua vida se você andar em obediência à posição que ele te impõe. Moisés, lá em Números, capítulo 20, não precisa abrir, porque é longo, mas eu só vou citar, ele vai desobedecer. Está registrado no livro de Números, no capítulo 20, de versos de 8 a 12, você vai ver que Deus fala para que Moisés fale com o povo. Mas Moisés, pela ira, já chateado, perde a mansidão e diz ao povo, vocês são uns rebeldes. E ele bate por 2 vezes com o seu cajado, com a vara sobre a rocha. A água sai, porque Deus ia abençoar o povo. Mas Moisés perde a sua bênção ali, por desobedecer à voz de Deus. O que me chama a atenção nisso é que muitas vezes nós dizemos, não, eu posso falhar, isso aqui é insignificante. O simples bater da vara na rocha, também numa visão comum, humana, era insignificante. Mas Deus, ele observa as mínimas coisas. Muitas vezes pensamos não só o pecado grande é que Deus pune. Não, Deus pune qualquer pecado. E Deus, ele exige a obediência à sua voz. Porque Deus, embora nos chame de amigo, ele é superior a nós. Nós não podemos tratá-lo de qualquer jeito. Nós não podemos entrar ou querer entrar na presença dele de qualquer jeito. A partir do momento que o homem se julga no direito de entrar na presença de Deus de qualquer jeito, ele já não é um servo, ele é um afrontador. E todo aquele que afronta a Deus morre. Então temos que ter muito cuidado para isso. Agora, quando chega, depois que Moisés dá essa fala no capítulo 3, verso 26, voltemos lá para Deuteronômio, agora para entrarmos no Josué. Voltemos lá para Deuteronômio no capítulo 3. Agora vamos ver aqui o verso de número 28. Moisés já está falando para o povo, ó, Deus não permitiu que eu entre na terra prometida. Então, como se Moisés estivesse falando, ó, eu cheguei no fim, a minha caminhada com vocês acaba aqui. E no verso de número 28, aí Deus fala para Moisés, manda, pois, a Josué. Deus está falando, agora você vai lá ter com Josué. Ó, Moisés, eu já falei para você
que você não vai entrar na terra prometida e acabou. E Moisés já compreendeu e falou, sim, senhor. Aí, agora Deus fala, vai lá e fala para Josué. E esforça-o. Entendam bem? E esforça-o e conforte-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que apenas verás. Moisés, você só vai ver a terra. Agora, o ponto maravilhoso que eu vejo aqui, o ensinamento, é que Deus fala, Moisés, você vai lá e esforça Josué. O que é isso, pastor? Você vai lá e vai passar para Josué todo o teu conhecimento. Você vai passar para Josué tudo aquilo que eu te ensinei, Moisés. Ele era o teu ajudante, mas as experiências, quem tinha era você. Então, todos os ensinamentos, todas as regras, todos os mandamentos, todas as formas, você vai passar para ele. Sobe no monte, que você só vai ver, e depois aí eu vou te recolher. Judas vai falar que depois teve uma batalha grande pelo corpo de Moisés, entre o arcanjo Miguel e Satanás, mas isso aí é uma outra história. Deus recolhe Moisés. Agora nós vamos entrar no capítulo 1 de Josué, aonde fizemos a leitura. Fiz todo esse percurso para podermos entender a entrada. Então, quer dizer, Deus já havia estabelecido. Muitos dizem, Josué foi pego de surpresa. Não, Josué não foi pego de surpresa quando Deus falou com ele. Nós acabamos de ver aqui através das Escrituras, antes de Deus chamar Josué, como relata aqui o capítulo 1, Deus já havia mandado Moisés avisar a Josué que ele se assumiria a função. Então, aqui agora, nós vamos entrar no livro de Josué. Então, entendam bem aqui agora. Deus, ele chega a Josué lá no capítulo de número 2 e ele vai dizer, Josué, o meu servo Moisés está morto. Moisés morreu. Levanta-te, pois, agora. Começamos a entender aqui. Quando você começa a ouvir a voz de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, não fique com os braços cruzados, não fique no comodismo da tua casa, não fique na comodidade do teu ser, dos teus pensamentos, dos teus afazeres. Se você começa a ouvir a voz de Deus, Deus diz, levanta agora, comece a agir agora, comece a andar por aquilo que eu estou te determinando. Não é daqui a pouco, que daqui a pouco eu posso me arrepender e pegar aquilo que eu tenho para você e dar para outro. É agora, é de imediato. Deus te levantou, Deus te chamou, Deus tocou em você, é agora. A palavra de Deus nos diz, se é que você ouviu a voz do Espírito Santo do Senhor, não seja tardio para agir. Levanta-te, pois, agora. Basta este Jordão. Você e todo este povo. A terra que eu dou aos filhos de Israel. Vamos começar a esmiuçar isso aqui um pouco? Quando eu medito aqui, eu começo a imaginar Deus falando a Josué. Josué, você está preocupado, meu filho. Pensando como será agora.
Embora que você já estava avisado que Moisés ia partir. Isso acontece conosco. Muitas vezes nós estamos numa direção, estamos acostumados a viver pela experiência dos nossos líderes. Ou vivermos pela experiência do nosso papai. Ou vivermos pela experiência da nossa mamãe. E quando a situação ela vem direta contra nós, e nós não vemos os nossos líderes, os nossos alicerces, a tomar a situação por nós, nós ficamos ali preocupados. Eu imagino Josué agora. E agora? Como vai ser? Antes eu brigava, ia para a batalha, guerreava, era general de Moisés, mas acima de mim estava Moisés que conversava direto com Deus. E agora? E Deus diz, você está perguntando, e agora, Josué? E eu te respondo, agora vai ser como sempre foi. Como sempre foi. Entenda uma coisa, Josué. O poder não estava em Moisés, não, Josué. Não estava o poder nas mãos de Moisés. Quem tem o poder, Josué, sou eu. Eu sempre tive o poder. Eu uso o que eu quero, na forma que eu quero, da maneira que eu quero. Eu faço acontecer. Eu faço a noite virar dia, eu faço o dia virar noite. Moisés não podia fazer nada. Moisés só ouvia, recebia a minha ordem. Ele operava. Não era Moisés que operava, Josué. Você vivia nas experiências de Moisés, mas quem fazia tudo acontecer sou eu, Josué, não era Moisés. Quem tem o controle de tudo, meu filhinho Josué. Muitas vezes você pensa, não, porque o meu pastor é abençoado, o teu pastor é abençoado, os sinais acontecem através dele, mas quem faz é Deus, não é o teu pastor. A irmã do círculo de oração vai orar, o milagre acontece, a cura, coisas extraordinárias, mas não é a irmã do círculo de oração, é o Deus Todo-Poderoso que desce dos céus e age e faz o milagre acontecer, porque Ele é Deus, é Ele que observa, é Ele que dirige, é Ele que guarda, é Ele que caminha junto com você e te dá força e te faz prosperar, porque Ele é o Senhor. Quem tem o controle de tudo sou eu, Josué. Você, Josué, andou até agora nas experiências de Moisés, Josué. Agora sai da aba dele, Josué, e comece a ter as suas próprias experiências, Josué, como se Deus estivesse falando, pare de andar pelo sacrifício dos outros, Josué, se escorar na fé dos outros, se escorar no suor dos irmãos, dos parentes, dos pais, ei, seja um Josué, pare de viver pelas experiências da mamãe, pare de viver pelas experiências do papai, pare de viver pelas experiências dos teus líderes, dos seus pastores, dos seus tutores, e comece a ter você uma experiência real e verdadeira com Deus e desfrutar dos privilégios e das promessas que Deus tem para a tua vida. Xaramacanta labaxaia de cova nébias. E o decanta nébias, ande canta labalaxi, me canta labaxaia de cova nébias. Ande canta labalaxi, me canta labas, e o de cova nébias, ande canta labalaxi, me canta labas. Eita, Deus tremendo, Deus de poder, bendito é o Senhor. Levanta, levanta, toma coragem. Toma coragem, tome uma decisão. Eu quero abençoar você, Josué. Eu quero abençoar a tua casa. As bênçãos de vocês estão do outro lado. Mas que é esse outro lado, pastor? As bênçãos de vocês está na dependência de Deus, não é dentro de você. As tuas bênçãos, a tua providência está do outro lado. Que outro lado é esse? Está nas mãos de Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor que criou os céus e a terra. Venha, Josué, venha desfrutar, Senhor, da experiência comigo. Não fique parado nas experiências humanas, não fique parado nas observações de experiências, mas passe a viver experiências. Deixe eu comandar a tua vida, Josué.
do lado de você, Josué. Você agindo de uma forma humana, de uma forma secular, você só vai ter derrota. Mas se você e os que te cercam ouvirem a minha voz e caminharem conforme as minhas orientações, receberão as minhas promessas, conforme eu sempre digo aos irmãos que estão comigo há mais tempo. Livro do profeta Isaías, no capítulo 1, no verso 19, Deus diz: se quiserdes e ouvirdes, em outras versões está obedecerdes, comereis o melhor da terra. Se liga comigo, Josué. Seja meu dependente. Tenha a fé convicta em mim, Josué, que você vai comer o melhor da terra. O melhor da terra está preparado para vocês, porque é o povo que eu escolhi, é o povo que eu separei. Agora digo mais a você. Digo mais, que se você e este povo permanecer nos meus estatutos, eu os abençoarei por todos os seus dias. Se permanecer nos meus estatutos, vão ser abençoados por todos os seus dias. E em qualquer lugar que pisar, a planta dos seus pés, seja norte a sul, leste a oeste, eu os protegerei e os abençoarei. Se você estiver andando conforme a palavra de Deus, não importa aonde você esteja, você vai receber a proteção de Deus e você vai receber a bênção do Senhor na sua vida. Qual é o segredo, pastor? Permanecer fiel. Permanecer firme. Teus inimigos irão ficar em pé, não irão ficar em pé diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, Josué. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, Maria. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, João. Assim como eu fui com Moisés, agora é o seu nome, eu vou ser com você. Basta você viver como Moisés viveu. Basta você ter uma comunhão comigo. Basta você passar a ser dependente de mim e eu ser o teu Senhor. Aí você vai ser próspero e abençoado aonde você pisar, a planta dos seus pés. E o teu inimigo não vai te afrontar. Por quê? Aí volto a dizer o que eu preguei no sábado passado. Quando eu citei no sábado passado, Tiago capítulo 4, verso de número 7. Que, usando a versão inglesa, diz: portanto, submetam-se a Deus, deixe que Deus seja o teu governador. Resistam, que na versão inglesa está em frente ao diabo e ele fugirá de vós. Deu para você entender? Não é você que vai fugir do diabo, você vai enfrentar o diabo e ele vai fugir de você. Por quê? Porque na tua vida está a luz de Deus, está o brilho de Deus, e a treva, ela se afugenta da luz. A treva, ela não resiste ao teu combate, ela não combate com você, porque ela é escuridão e você é luz, e toda luz prevalece diante das trevas. Então a treva foge de você. E Satanás, aleluia, meu Deus, teu inimigo é aleluia. treva. Então você é um vencedor. Você triunfa contra todas as adversidades, porque você não milita, não batalha com as suas forças, mas é o brilho de Deus que está em você que te faz triunfar. A Bíblia nos mostra diversos servos de Deus que, em nome do Senhor, enfrentaram adversários muito mais poderosos do que eles e triunfaram. Podemos aqui dizer, eu tenho uma relação que no meu pensamento eu pensei que ia ter tempo hábil para detalhar sobre eles, sobre guerras que aconteceram em que Deus fez os seus servos triunfar, onde eu queria aqui falar em algumas batalhas de Davi, onde eu queria falar também sobre a batalha de Josafá,
onde eu queria falar também sobre Gideão, ali em Juízes 6, mas eu quero só meditar uma coisa aqui. No livro de Juízes, no capítulo 3, no verso 31, vai falar de um juiz, que aqui dá até uma confusão de entendimento, porque nós temos o primeiro juiz, depois da morte de Josué, que foi levantado por Deus, foi Otoniel. O que eram os juízes? Os juízes, ele tinha o nome de libertadores. Então, ele primeiro chegava, libertava Israel, depois passava a julgar, pois ali fazia julgamentos sobre Israel. Então, o primeiro foi Otoniel, depois o segundo veio Eude. E aqui, quando se fala em terceiro, muitos apontam Débora como o terceiro, outros comentaristas apontam Débora como o quarto juiz, mas entre Eude e Débora teve Sangar. Acontece que Sangar ele não é tido como um juiz. Por quê? Porque ele viveu no período de Eude, no final, no término do período de Eude, e ele não julgou. Ele somente libertou. Agora, o que me chama a atenção nessa situação de Sangar é o seguinte: Israel tinha um exército, embora que não tinham as armas poderosas que os filisteus tinham, mas existia um exército em Israel, mas um exército que tinha medo de enfrentar 600 soldados. E o texto vai dizer, se você estiver com a tua Bíblia aberta, em Juízes 3:31, vai dizer que Eude, ele pegou uma aguilhada. O que é aguilhada? É um ferro, um pontudo, com uma haste grande, aonde punha o boi na direção, o animal na direção para andar em caminho reto. E ele pega, ele não tinha arma nenhuma, ele tinha essa aguilhada. Ele sozinho enfrentou 600 soldados filisteus e libertou Israel. Um exército correu, que tinha fama de soldado, estrutura, tudo, se amedrontaram. Um homem, cuidador de gado, ele pega uma aguilhada, sozinho, e derrota 600 soldados filisteus, libertando o povo hebreu. O que aprendemos com isso? Precisamos ter coragem, fé, e irmos lutar em nome do Senhor. Enfrentarmos o nosso inimigo confiantes no Deus que servimos. Você não pode ir contra a tua adversidade em teu nome. Você tem que ir em nome do Senhor. Você não pode querer resolver uma situação que você não tem capacidade com as tuas forças ou com o teu intelecto. Você tem que buscar as forças de Deus para a tua vida. Como eu não posso detalhar, mas por aqui então vamos avançar, porque ainda temos várias coisas para extrair daqui. Eu tenho poucos minutos, infelizmente, acho que não vou poder concluir tudo, mas eu tenho certeza que até aqui Deus já falou muito conosco. Vamos notar que nos versos 6, 7 e 9, ele diz, esforça-te. Ele não está dizendo, ei, Josué, levanta daí que eu vou trabalhar por você. Eu vou sim te orientar, vou te proteger, vou te guardar, mas você vai se esforçar. Porque nada vem sem sacrifício, não, viu, Josué? Sem trabalho, sem esforço. Quer receber uma bênção? Quer receber milagres? Então esforça, meu irmão. Se esforce para que Deus se agrade de você. Ande em retidão perante Ele. Deus diz, ande em retidão com a minha palavra. No verso 7, Deus vai dizer, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que te conduzas prudentemente por onde quer que andares. Ei, esforça-te. Faça por onde. Renuncie aos desejos carnais. As coisas contrárias à vontade de Deus, aos estatutos de Deus. Eu podia abrir um leque maior aqui, mas não vou, conforme já disse, já não tenho mais horário.
Notem ainda no verso de número 7, conforme, Deus vai dizer, conforme toda a lei que meu servo te ordenou. Notem que Josué deveria andar conforme os ensinamentos recebidos do seu pastor. Deus está falando aqui, ei, quem era teu pastor, Josué? Moisés. Então, tudo o que ele te ensinou, ponha em prática na sua vida. Aleluia. Josué não falou para Deus, mas eu conhecia, eu sabia mais da Escritura do que Moisés. Ele não se atreveu a falar isso. Porque os ensinamentos vinham de Moisés para ele, não era dele para Moisés. E Deus falava com Moisés. E Moisés transmitia para ele a palavra de Deus. Hoje nós vemos tanta gente querendo ser maior que o pastor. Os ensinamentos que você recebeu na sua igreja, viva ele. Mas agora eu vou pôr um ponto aqui. Existe pastor e pastor. Se você analisou o teu pastor e você está com ele, é porque você confia nele e você vê Deus na vida dele. Então, aí você vai receber as palavras dele, porque você está vendo Deus na vida dele. Então, aí você tem a certeza que ele recebe direção dos céus, direção de Deus para te conduzir. Então, você está em boas mãos e está recebendo bons ensinamentos e a direção de Deus. Agora, como o próprio Deus diz, eu não vou pedir para que você abra agora. Eu só vou citar, depois você analise em casa. Talvez se você não entender ou se você já leu e não entendeu, eu passo a te explicar agora. No livro de João, no capítulo de número 10, Jesus começa ali a dizer sobre as ovelhas, o bom pastor, ele é o bom pastor. Mas quando chega a partir do verso de número 10, ele vai falar a respeito dos lobos que se vestem de pastores. Mas no verso de número 12, ele vai chamar esses pastores de mercenários. É aí onde dá uma confusão, um erro de interpretação, que é uma lógica, mas a Bíblia não diz, que muitos costumam dizer, e o diabo veio para roubar, matar e destruir. A Bíblia não diz isso. Mas isso não é uma verdade? É. Mas isso não condiz com o contexto em que Jesus está falando. Ali Jesus está dizendo a respeito dos maus ensinadores, dos falsos mestres, daqueles que vêm só para sugar e só para ser usado por Satanás para pôr a tua vida no inferno. Então Deus aí os chama de mercenários. No verso de número 12 eu estou citando. Então, não foi o diabo que veio para roubar, matar e destruir. É uma prática dele, sim, mas o contexto diz os falsos mestres, os falsos pastores. É a mesma coisa que eu dizer para você, não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Não é uma verdade? É uma verdade. Mas isso não é bíblico. É uma verdade. É a mesma coisa, o diabo veio para roubar, matar e destruir. É a função do diabo. Mas não é o que a Bíblia diz. Para que você entenda esse ponto aqui. Então, que você receba os ensinamentos do teu pastor. A partir do momento que você vê Deus na vida dele, você resolveu andar e receber os ensinamentos dele, então tudo o que ele te passar, faça isso valer na tua vida. Tenha como direção de Deus para um bom viver teu e da tua casa. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Faça tudo o que o teu pastor Moisés te falou, a sua igreja, o que você aprendeu na igreja, e não dê ouvidos a outras vozes. Não dê para fulano, para ciclano, não, você tem pastor. Tem uma dúvida, uma necessidade, vai ao teu pastor. Porque é ele que ora por você. É ele que come o sal na madrugada pela tua vida. É ele que intercede por você. É ele que busca a proteção de Deus para a tua vida. Então, tenha sempre ligação com o seu pastor.
e receba a direção dos céus através dele. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, verso 6, vai dizer: não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Por isso que eu estou dizendo, não ouça vozes estranhas. E ainda no mesmo 1 Coríntios, capítulo 5, no verso 11, vai dizer: mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como tal, nem ainda comais. Não está falando com estranho, está falando para crente. Então, se associe com um crente que tem uma vida com Deus. Então eu só posso... Por que eu tenho que me associar com quem tem uma vida com Deus? Porque assim você também vai ter uma vida com Deus. E se você tem uma vida com Deus, é salvo tu e a tua casa. Eu não vou entrar por esse ponto aí. Eu poderia falar também a respeito do devasso, do avarento, que ele vai citar aqui, do idólatra, do maldizente, do beberrão, do roubador, mas eu vou passar mais para frente. Eita Jesus, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aqui, nós vemos que quem comissionou ele foi Deus. Eu te mandei, Josué. Se eu te mandei, eu sou responsável. O meu tá sem. Se eu te mandei, a minha proteção está na tua vida. Então, não esmoreça. O homem tem que se esforçar. Mas não adianta eu somente me esforçar com a cara amarrada. Eu tenho que ter bom ânimo. Eu tenho que receber. E quando eu receber, eu vou me esforçar e vou fazer a obra de Deus com alegria. O apóstolo Paulo diz: por causa de vós, eu me gasto e me deixo gastar. Com alegria. Lá aos Efésios, no capítulo 3, no verso 14, ele vai dizer: é por esta causa. Que é esta causa? Vocês. Eu me ponho de joelhos perante aos pés do Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa de vocês, com alegria, por amor a vocês. Não te espantes e nem te acovardes. Deus te chamou, Deus te comissionou, então não se acovarde. Levante, irmão, irmã, o inimigo se levantou contra você, não abaixa a guarda, não começa a chorar, vai contra ele, vai contra ele, vai contra ele em nome do Senhor Jesus. Foi ele que te levantou, ele que te comissionou, ele está em você, a força tua vem dele, ele aperfeiçoa a força dele em você, então não abaixa a cabeça, não abaixa a guarda, enfrenta, 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 seja qual for a adversidade que vier contra a tua vida, não desanime, vai em frente na tua caminhada, porque Deus te chamou, Deus te capacitou, Deus te deu força, e Ele fala para você: ei, fui eu que te chamei. Aleluia. Você está nos meus caminhos, não foi porque o Bastião, não foi porque o José, não foi porque o Alfredo, não foi porque o Antônio te chamou, não. Eu te chamei. Eles não têm poder para nada, eles têm o poder humano, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso que assisto o homem dos céus, eu comando a terra, eu comando todos os espaços, a mim foi me conferido todo o poder. Jesus vai falar isso lá em Mateus 28, a mim foi conferido o poder nos céus e na terra. Eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos, todos os dias da tua vida. Eu estarei com você, te protegendo, te guardando, te fazendo você prosperar, fazendo você triunfar nos momentos adversos. Quando você não aguenta mais, eu entro com a minha força e te faço triunfar, não porque você é bom, mas para que o meu nome seja glorificado na tua vida. Então esforça-te, esforça-te, esforça-te e permaneça nos meus caminhos, que eu sou contigo. Eu te chamei e eu sou o teu grandíssimo galardão. Ele falou isso para Abrão, mas fala também para você, porque se Abrão recebeu essa fala porque era amigo, e se você estiver na direção de Deus, dos caminhos de Deus, numa entrega 100%, ele vai falar: você também é meu amigo e eu também sou o teu grandíssimo galardão.
Louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. Irmãos amados, infelizmente, eu cheguei no meio daquilo que havia proposto em meu coração para transmitir aos irmãos. Não posso me avançar mais, não é questão de horário, é questão que as baterias aqui, eu não sei como é que fala, eu não sou muito bom nesse negócio de informática, mas naquilo que nós temos aqui, se bateria, alguém que está comigo aqui, por favor, me ajuda, como é que fala aqui? A capacidade dos instrumentos aqui não tem espaço suficiente para absorver um culto longo. Então, o máximo que nós conseguimos manter aqui é 2 horas, e as 2 horas aqui nós estamos já para extrapolar. Mas eu tenho certeza que até aqui, onde o Senhor Jesus me trouxe, foi de grande proveito com a sua vida. E tudo que você ouviu aqui, entenda, não foi do Adilson, mas foi de Deus para a tua vida. Enraiza no teu coração e põe em prática no teu dia a dia. Eu digo a vocês, nós tínhamos muita coisa gloriosa aqui dentro para falarmos. Mas, volto a dizer, por falta de espaço nas máquinas, não posso continuar. Mas que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus.